Olá pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula. Vamos iniciar a resolução das questões do Relatório Pedagógico de 2009 do SARESP, da terceira série do ensino médio. Nada de calculadora, lembre-se, no dia da prova você não poderá usá-la. Pause o vídeo a cada exercício e tente resolver antes de ouvir a minha explicação. Lápis e papel na mão. Questão 1. A tabela abaixo apresenta a participação de diferentes itens no orçamento de uma família média de certa cidade brasileira. A família Souza tem uma renda mensal de R$ 1.500. Baseado na tabela, o gasto desta família em transporte e despesas pessoais é de aproximadamente, temos 10% nos transportes e 20% nas despesas pessoais, totalizando 30%. Então, 30% é igual a 30 centésimos, ou seja, 0,3. 0,3 vezes R$ 1.500 é igual a R$ 450. Eu também poderia fazer da seguinte maneira, olha, calcular 1% de 1.500. Para isto, basta pegar 1.500 e dividir por 100. Então, eu terei que 1% é igual a 15. Como eu quero calcular 30%, então, basta fazer 15 vezes 30, que é igual a 450. Questão 2. Uma lata cheia de achocolatado em pó pesa 400 gramas. A lata, com apenas metade da quantidade de achocolatado, pesa 250 gramas. Quanto pesa a lata vazia? Então, vamos chamar de x a lata e o pó de y. Então, x mais y é igual a 400 gramas. Agora, a lata, que é x, mais a metade do chocolate, quer dizer, metade do pó, então y sobre 2, é igual a 250. Assim, nós temos um sistema. Vamos multiplicar a segunda equação por negativo 1 e teremos x mais y igual a 400 e negativo x menos y sobre 2 igual a negativo 250. Agora, nós vamos somar as duas equações. Dessa forma, vamos simplificar aqui, olha, o x. Y menos y sobre 2 é igual a y sobre 2. E 400 menos 250 é igual a 150. Multiplicando em cruz, temos que y é igual a 300. Quanto pesa a lata vazia? Lembra que a lata é x, então x mais y é igual a 400. Se eu tenho 300 gramas de pó, eu tenho 400 menos 300, então a lata pesará 100 gramas. Questão 3. A distância entre duas cidades é 160 km e Jair vai percorrê-la num tempo t com uma velocidade média v. Por exemplo, se Jair for a 80 km por hora, isto é, percorrer 80 km em cada hora, ele demorará 2 horas para completar os 160 km. Assinale a alternativa que mostra a relação entre velocidade e tempo. Olha, se está falando ali 80 km por hora, então já dá para você saber que a velocidade é o espaço dividido pelo tempo. E, como ele vai percorrer 160 km, então a velocidade será 160 dividido por t. Alternativa E. Questão 4. João, Sandra e Marcos têm ao todo R$100. Já vamos chamar aqui de x, y e z. Tá? Então, o João é x, a Sandra é y e o Marcos é z. Os três juntos têm R$100. Juntando-se a quantia de Marcos, que é z, ao dobro da soma das quantias de João e Sandra, que é x e y, totalizam-se R$150. Por outro lado, somando-se o dinheiro de João, que é x, com o dobro da soma das quantias de Sandra e Marcos, que é y e z, obtém-se R$180. Portanto, as quantias de João, Sandra e Marcos são, respectivamente, vejam, temos um sistema
de 3 equações com 3 incógnitas. Vamos observar as 3 equações. Olhem que na segunda equação eu tenho y mais x dentro dos parênteses. E na terceira equação eu tenho y mais z. E na primeira nós temos o x mais o y mais o z igual a 100. Então nós vamos trabalhar com a primeira equação e a segunda. Assim, eu tenho que, através da primeira equação, olha, o y mais o x é igual a 100 menos z. Vamos substituir aqui na segunda equação. Então ficará que z mais 2 vezes o valor de y mais x, que deu ali em cima 100 menos z, que é igual a 150. Vamos aplicar a propriedade distributiva e obteremos z mais 200 menos 2z igual a 150. Agora, z menos 2z é igual a negativo z. Passa 200 para o segundo membro, então teremos 150, troca o sinal, então fica menos 200. Negativo z é igual a negativo 50. Multiplicando por negativo 1, concluímos que z é igual a 50. Então, agora, vamos fazer com a terceira equação. Na terceira equação, aparece y mais z. Então, eu vou tirar y mais z da primeira equação, olha, que é igual a 100 menos x. E vou substituir lá na terceira equação. Então, teremos que x mais 2 vezes y mais z é igual a 100 menos x. Então, vou substituir ali. Isto é igual a 180. Vamos aplicar a propriedade distributiva. Então, x mais 200, que é 2 vezes o 100, e 2 vezes negativo x é negativo 2x, é igual a 180. X menos 2x é igual a negativo x. Vou passar 200 para o segundo membro, então eu terei 180 menos 200. Negativo x é igual a negativo 20. Multiplicando por negativo 1, x será igual a 20. Então, nós já temos os valores de x e de z. Então, o y vai ser 100 menos o x menos o z. Então, 100 menos 50 menos 20 é igual a 30. Assim, temos a alternativa A. O valor de x, que é o João, R$20. O valor de y, que é da Sandra, corresponde a 30. E o valor de Marcos corresponde a 50. Questão 5. Observe a figura ao lado. As coordenadas dos vértices do triângulo são... Vamos começar por aqui, olha. Então, eu tenho negativo 1 e 1. Temos esse pontinho aqui, cujas coordenadas são negativo 1 e 1. Lembrando que primeiro você sempre pega a abscissa, ou seja, o valor de x. E depois a ordenada, que é o valor de y. Agora, este outro vértice, olha, 1 e 2. E por último, 2 e negativo 3. Assim, nós temos a alternativa A. Questão 6. Um poliedro convexo tem 20 vértices e 30 arestas. Lembre-se que V mais F é igual a 2 mais A. Lembrando que V é vértice, F são faces e A são arestas. Aqui está falando que ele tem 20 vértices e 30 arestas. Então, vamos substituir na fórmula. Vamos passar o 20 para o segundo membro. Mas antes, vamos somar aqui, olha, 2 mais 30, 32. F será igual a 32 menos 20. F é igual a 12. Então, temos 12 faces. E o poliedro que tem 12 faces é o dodecaedro. Alternativa C. Questão 7. Daniela é desenhista e trabalha com letras estilizadas. Ela dispôs alguns modelos da letra L numa malha quadriculada constituída de quadrados iguais conforme a ilustração a seguir. Podemos afirmar que são semelhantes às figuras. Gente, ser semelhante não quer dizer que é parecido, né? Então você tem que contar aqui, olha, as unidades de cada lado. Eu não vou contar de
todos os lados, porque também são muitos. Então, vou contar de alguns, olha. Então, aqui tem 2 unidades, aqui são 6 unidades e aqui são 4. Com essas 3 medidas, já dá para a gente fazer comparações. Nesta outra figura, nós temos, olha, 2, 8 e 4. Aqui nós temos 2, 9 e 6. E aqui nós temos 1, 3 e 2. Observem, olha, a primeira figura, 2, 6 e 4. Comparada à segunda figura, já dá para saber que ela não pode ser semelhante. Por quê? Porque em cima ficou mantido, olha, aqui o 2. E aqui está alterado, e aqui também. Então, você já sabe que a figura 2 não é semelhante à figura 1. Vamos comparar a figura 1 com a figura 3. Olha, aqui também manteve o 2 e aqui aumentou. Também não pode ser a 1 e a 2. Vamos comparar a 1 e a 4. Então, aqui é 2, 1 é metade de 2. Olha, aqui é 6 e 3 é a metade de 6. Aqui embaixo é 4 e aqui temos 2, que é metade de 4. Assim, nós concluímos que as figuras 1 e 4 são semelhantes. Alternativa E. Questão 8. Ulisses gosta de cultivar flores. Como no quintal de sua casa há um espaço disponível junto ao muro do fundo, ele deseja construir um pequeno canteiro retangular e, para cercar os 3 lados restantes, pretende utilizar os 40 metros de tela de arame que possui. Como ainda está indeciso quanto às medidas, fez o seguinte desenho. Quais as medidas dos lados do canteiro para que sua área seja de 200 metros quadrados? Temos então que são 40 metros de tela. Olha, se as laterais são x e x, então nós temos 2x. A frente então será 40 menos 2x. A área é de 200 metros quadrados. Então, eu vou fazer 40 menos 2x vezes x. Por quê? É a base vezes a altura, que é igual à área. Então, 40 menos 2x vezes x é igual a 200. Aplicando a propriedade distributiva, temos aqui, olha, 40 vezes x, 40x. Negativo 2x vezes x, negativo 2x ao quadrado, igual a 200. Vamos dividir toda essa equação por 2, porque nós temos ali números pares. Então, olha, isso vai facilitar nossos cálculos. Aqui teremos 20 menos x ao quadrado igual a 100. Agora, vamos organizar esta equação. Então, vamos colocar aqui o x ao quadrado na frente, depois 20x, e vamos trazer o 100 para o primeiro membro, ficando negativo 100. Como o x ao quadrado está negativo, eu vou multiplicar aqui por negativo 1. E assim teremos x ao quadrado menos 20x mais 100 igual a zero. Porque quando você multiplica por negativo 1, você troca todos os sinais da equação. Olha, nós podemos resolver esta equação pela fórmula de Bhaskara, ou ainda pela soma e produto. Então, eu tenho aqui, olha, que ax ao quadrado menos a soma das raízes mais o produto das raízes é igual a zero. Comparando as duas equações, nós temos que a soma é igual a 20. Por quê? Olha, porque aqui está negativo e aqui também está igual, tá vendo? Então, S é igual a 20 e P, que é o produto, é igual a 100. Pensa em dois números que multiplicados dão 100 e somados dão 20. Pensou? Então, 10 e 10. Porque, olha, 10 vezes 10 é 100. E 10 mais 10, 20. Assim, a raiz, quer dizer o valor de x, é igual a 10. Se x é igual a 10, qual será o valor desse comprimento aqui, que é 40 menos 2x? Vamos substituir o x por 10. Então, teremos 40 menos 2 vezes 10. 40 menos 20, que é igual a 20. Então, as medidas são 10 e 20. Alternativa A. Questão 9. Usando a tabela abaixo e a propriedade em destaque, pode-se ver que o produto dos números 152.878 e 187.389
é igual a... Olha aqui do lado da tabela, nós temos log de A vezes B é igual a log de A mais log de B. E é exatamente esta propriedade dos logaritmos que nós vamos utilizar aqui. Então, está falando sobre produto. Então, vamos colocar aqui, ó, log de 152.878 vezes 187.389. Então, o logaritmo do produto é igual ao log de A mais o log de B, ou seja, log de 152.878 mais log de 187.389. Consultando a tabela, nós temos aqui, olha. Então, vamos substituir. Somando esses dois valores, temos 10,4570. Vamos procurar este valor aqui na tabela. Olha ele aqui. Então, quanto que é o produto desses dois números? 28.647.655.542. Alternativa E. Questão 10. Dada a função f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 4, o gráfico que melhor a representa no plano cartesiano é... Uma função do segundo grau determina uma parábola no plano cartesiano. Esta parábola ela pode ter a concavidade voltada para cima ou para baixo. E o que indica se é para cima ou para baixo é o sinal do coeficiente a, que é esse aqui, olha, que acompanha o x ao quadrado. Neste caso, como lá está x ao quadrado, o coeficiente é 1, 1 positivo. Então quer dizer que a é maior que zero. Se a é maior que zero, a concavidade da parábola é voltada para cima. Dessa forma, você já sabe que não pode ser nem este gráfico, nem esse aqui e nem este. Agora, então, nós temos dois. Qual desses dois será o gráfico? Vamos pegar aqui, olha, x ao quadrado menos 4x mais 4 e vamos resolver esta equação para encontrar as raízes. O que são as raízes da equação? São os valores de x. E eu posso resolver de algumas maneiras. Eu posso fazer pela fórmula de Bhaskara, ou eu posso fazer pelo trinômio quadrado perfeito, ou pela soma e produto. Então nós temos que a soma é 4 e o produto também. Pense em dois números que multiplicados dão 4 e somados dão 4. Este número é o 2, olha, porque 2 vezes 2 dá 4 e 2 mais 2 é igual a 4. Neste caso, nós temos uma raiz dupla, ou seja, x é igual a 2. Assim, o gráfico que representa esta função é este aqui, olha. Porque olha bem aqui, ó, 2, né, que é o valor de x. Questão 11. Foi aplicada uma avaliação de matemática a uma turma de 40 alunos. A tabela de frequência das notas dessa avaliação está ao lado. Todos os alunos com nota igual ou inferior a 5 vão participar de um curso de reforço a título de recuperação. Escolhido um aluno da turma ao acaso, a probabilidade de ele fazer parte do grupo que participará do curso de reforço é... Veja, este aluno ele tem que ter uma nota igual ou inferior a 5. Então vamos selecionar na tabela, olha, nota igual ou inferior a 5. E aqui do lado esquerdo nós temos a quantidade de alunos, olha. 1 mais 3, 4. 4 mais 2, 6. 6 com 3, 9. E 9 com 6, 15. Como a turma tem 40 alunos, então 15 precisam de reforço. Então 15 40avos. 15 e 40 são múltiplos de 5. Então nós vamos dividir aqui por 5. 15 dividido por 5 dá 3 e 40 dividido por 5, 8. Assim nós temos 3/8. Alternativa D. Questão 12. Ao lado estão representados alguns triângulos. Com respeito aos triângulos representados, é correto afirmar que, observem que o triângulo 2, ele não é semelhante a nenhum outro. Por quê? Já dá para saber isso por conta do ângulo. Todos os outros, olha, tem um ângulo de 90 graus, ou seja, são triângulos retângulos. O 2 é o único que não tem. Então nós já vamos colocar aqui, olha, que não pode ser nem o item A, nem o C
e nem o E. Agora nós vamos analisar, será que é o 1 e o 4 ou será que é o 1, o 3 e o 4? Então, analisando o 1 e o 3, nós temos que o 1 tem as medidas 4 e 3 e o 3 tem as medidas 5 e 4. Se eu quero saber se eles são semelhantes, basta a gente multiplicar aqui, olha, 4 vezes 4, 16, 5 vezes 3, 15. Como esses resultados são diferentes, então eu já sei que eles não são semelhantes. Bom, então aí eu também já sei que não pode ser o item D. Então nós já sabemos que é a alternativa B. Porém, vamos fazer aqui, olha. Então vamos comparar o 1 e o 4. Então nós temos as medidas 4 e 3 do 1 e as medidas 8 e 6 do 4. Dá para perceber que as medidas do triângulo 4 são o dobro das medidas do triângulo 1. Ou então, multiplicando aqui, nós temos a equivalência. Olha, as duas multiplicações dão o mesmo resultado. Assim, a alternativa B. 1 e 4 são semelhantes. Questão 13. De acordo com a reportagem transcrita a seguir, o Brasil paga caro pelo trilho importado da China. Para medir a evolução dessas operações comerciais, pode-se definir um índice dado pelo percentual do valor pago pelo Brasil pela tonelada do trilho pronto, em relação ao valor que ele recebe pela venda do minério de ferro equivalente a 1 tonelada de trilho. De acordo com os dados da reportagem, este índice foi de... Então vamos observar aqui, olha. Valor pago pela tonelada, 850. Em relação ao que ele recebe pela venda. Então, olha ali, olha, 136 dólares é o valor que ele recebe. Então nós teremos 850, que é o valor pago, dividido por 136, que é o valor que ele recebe pela venda. Vamos simplificar dividindo por 2, porque os números 850 e 136 são múltiplos de 2. Assim temos 425, 68 avos. 425 dividido por 68 é igual a 6,25, 6 inteiros e 25 centésimos. Passando este número decimal para a forma de porcentagem, teremos 625%. Alternativa A. Questão 14. João pode contar na planificação de um prisma reto de base triangular. Então, olha, para resolver aqui, eu tenho que saber o que é um prisma reto de base triangular. Então, vamos colocar aqui a figura para você relembrar o que é um prisma reto de base triangular. Esta figura planificada fica dessa forma. E aqui nós observamos que temos 2 triângulos e 3 retângulos. Alternativa A. Questão 15. Mercator é o mais famoso autor de mapas dos tempos modernos. Matemático e geômetra, conseguiu a façanha de desenhar um mapa-mundi revolucionário que facilitou enormemente as viagens transoceânicas. Em 1569, criou a projeção Mercator, uma autêntica revolução no campo da cartografia. Ele conseguiu transformar a esfera terrestre num plano retangular, onde todos os oceanos e continentes se alinhavam a partir do Equador, separados por quadriculados com 24 traçados verticais e 12 paralelos. Na projeção de Mercator, representada a seguir, está localizada com um X a cidade de Beijing, na Ásia. A localização de Beijing é aproximadamente... Então vamos observar aqui o mapa e procurar Beijing. Mas antes, nós vamos traçar aqui, olha, 0 graus e 0 graus aqui na linha do Equador. Vamos colocar aqui uma rosa dos ventos, lembrando norte, sul, leste, oeste. Beijing está aqui. Vamos verificar que aqui é 120, olha. Então nós temos 120 para o leste. E aqui nós temos 40. Então, 40 para o norte, né? Porque, olha, em relação à linha do Equador, é 40 para cima, então é 40 para o norte. Em relação a esta outra linha aqui vertical, ó, é 120 para este lado, ó, para cá é o leste. Então, alternativa A. Questão 16. A função y igual a f de x em R está representada graficamente por... Pode-se afirmar que a função f
né? Aí nós temos, tem raízes reais negativas, possui valor mínimo, tem raízes reais positivas, tem valor máximo igual a negativo 1 ou não possui raízes reais? Primeiro, nós sabemos que essa função f de x, ela representa uma função do segundo grau. Aqui nós temos o valor máximo, que dá para perceber que é menor que negativo 1. Então eu já sei que não pode ser a alternativa D. Relembrando o discriminante, que é o valor de delta, então nós temos três situações. O delta, ele pode ser um valor positivo. E quando o delta é positivo, nós temos duas raízes reais distintas, ou seja, dois valores de x. E aqui a gente observa no gráfico, olha, que a parábola, ela não corta o eixo x. Então, ela não tem essas duas raízes reais distintas. Quando o delta é igual a zero, possui duas raízes reais iguais ou uma raiz real dupla. Também dá para perceber que não é este caso, porque a parábola não corta o eixo x. E em último caso, delta menor que zero, não existem raízes reais, que aqui é o nosso caso, porque a parábola, olha, ela está aqui, ela não toca o eixo x. Então não existem raízes reais. Alternativa E. Questão 17. Uma casquinha de sorvete tem o formato de cone circular reto, de altura 12, e a área da base igual a 7 centímetros quadrados. Se fosse utilizada para modelar chocolates para Páscoa, a capacidade máxima em centímetros cúbicos de chocolate que caberia no interior dessa casquinha seria. Então nós temos aqui uma casquinha de sorvete em formato de cone. Vamos imaginar essa casquinha planificada. E aí nós temos a altura, que é 12 centímetros, e a área da base, que é igual a 7. O volume, ele é calculado fazendo 1/3 vezes a área da base vezes a altura. Então, 1/3 vezes 7 vezes 12. Eu posso simplificar 12 com 3, que vai dar 4, 4 vezes 7, 28. Ou então, 7 vezes 12, 84, e 84 dividido por 3, 28. Alternativa B, 28 centímetros cúbicos. Questão 18. O valor de x para o qual tem-se 9 elevado a x igual a 27 vezes 3 elevado a x é. Aqui nós temos uma equação exponencial. E para você resolver uma equação exponencial, você deve deixá-la na mesma base. No caso, como eu tenho 9, 27 e 3, a base que será utilizada é a base 3. Então vamos decompor o 27. Olha, 27 dividido por 3 dá 9, que dividido por 3 vai dar 3, que dividido por 3 dá 1. Você observa aqui, olha, que 9 é 3 elevado ao quadrado, porque olha, 3 vezes 3 são 9. Então vamos substituir ali. Se 9 é igual a 3 ao quadrado, então 9 elevado a x será 3 elevado a 2x. O 27 será 3 elevado ao cubo, porque nós temos 3, porque 3 vezes 3 vezes 3 vai dar 27. Então 27 é igual a 3 elevado ao cubo, vezes 3 elevado a x. Aí eu vou aplicar aqui, olha, nesta multiplicação, né, uma propriedade. Então ficará 3 elevado a 2x é igual a 3 elevado a 3 mais x. Agora, como as bases são iguais, então os expoentes também devem ser. Assim, 2x é igual a 3 mais x. Passando x para o primeiro membro, trocando-se o sinal, teremos que 2x menos x é igual a 3. 2x menos x é x. Então, x é igual a 3. Alternativa D. Questão 19. No começo do desenvolvimento embrionário, todos os tipos de células que irão constituir os diferentes tecidos originam-se de uma única célula chamada zigoto, ou célula-ovo. Por meio de um processo chamado mitose, cada célula se divide em duas, ou seja, a célula-ovo origina duas novas células, que por sua vez irão originar 4 outras e assim sucessivamente. Após observar 9 ciclos, um cientista registrou 8.192 células. Assinale a alternativa que mostra o número de células que existiam quando o cientista iniciou a observação. Use a n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Olha, aí nós temos uma fórmula da progressão geométrica, ou seja, da PG.
né? Como determinar um termo aí de uma PG. Então nós vamos utilizar aqui, olha. O que é o AN? AN é o último termo que eu tenho, no caso 8.192. O A1 é o que eu quero saber, né? Porque olha, ele observou 9 ciclos. Onde começou? Então eu quero saber o valor de A1. Como cada célula origina 2 células, então nós temos que o valor de Q, que é a razão, é 2. E como ele observou após 9 ciclos, então o valor de N, quer dizer, a quantidade de termos, é igual a 9. Assim, 8.192 é igual a 1 vezes 2 elevado a 8, porque 9 menos 1 é 8. Para resolver aqui, olha, nós temos duas saídas. Ou você faz 2 elevado a 8, ou você decompõe 8.192. Eu optei por esta opção, então eu vou fazer a decomposição. 8.192 dividido por 2, 4.096. E aí, como eu vou dividir sempre por 2, olha, é só ir colocando a metade. Metade deste, 1.024, a metade, 512, a metade. E assim você vai colocando aqui, olha, sempre a metade, porque os números são pares, até chegar no 1. Então, 8.192 é o mesmo que 2 elevado a quanto? Conta quantos 2 temos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nós temos 13 fatores 2, ou seja, 2 elevado a 13. Então, 2 elevado a 13 é igual a 1 vezes 2 elevado a 8. Como ali eu tenho uma multiplicação, eu vou passar esse 2 elevado a 8 aqui dividindo, olha. Assim, agora eu aplico a propriedade da potenciação. Na divisão de potências de mesma base, eu vou subtrair os expoentes. Então eu tenho o expoente 13 e o expoente 8. 13 menos 8, 5. A 1 é igual a 2 elevado a 5. E o que é 2 elevado a 5? É 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, vezes 2, 16, que vezes 2 é igual a 32. Alternativa C. Questão 20. Observe o plano cartesiano ao lado. Os pontos x e y que pertencem à região do plano cartesiano destacada na figura são aqueles cujas coordenadas x e y satisfazem a inequação. Vejam aqui, olha. Nós temos uma reta e quais são as coordenadas que formam esses pontos que ligados dão esta reta. Então nós temos aqui, ó, 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3. Negativo 1 com negativo 1, negativo 2 com negativo 2, negativo 3 com negativo 3. E assim sucessivamente. Dessa forma, nós temos que y é igual a x. Né? Esta é a equação da reta, y é igual a x. Observe que nós temos essa parte que está destacada. Como que eu escrevo a inequação que se refere a esta região? Y menor ou igual a x. Alternativa B. Questão 21. O raio de uma circunferência centrada na origem dos eixos cartesianos é igual a 9. A equação dessa circunferência é... Vamos relembrar qual é a equação da circunferência, olha. X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, que é igual a r, que é o raio, ao quadrado. O que é a e b? A e b são as coordenadas do centro da circunferência. Aqui está falando que essa circunferência ela está centrada na origem dos eixos. Onde que é a origem dos eixos? Onde? No 0, 0. Então significa que o a e o b é igual a 0. Assim nós temos que x menos 0 ao quadrado é x ao quadrado. Y ao quadrado e 9 ao quadrado é 81. Alternativa C. Questão 22. O perímetro de um piso retangular de cerâmica mede 14 metros e sua área 12 metros quadrados. Assinale a alternativa que mostra a equação cujas raízes são as medidas comprimento e largura do piso. Então vamos colocar aqui, olha, um piso retangular. Eu não sei as medidas, então nós vamos chamar de x e y. Como está falando que o perímetro é 14, então nós temos duas medidas x mais duas medidas y é igual a 14. Ou, simplificando, né, vou dividir toda a equação por 2, então eu terei que x mais y é igual a 7. E x vezes y, que é a área, é igual a 12. Olha,
Então aqui nós temos a soma 7. E o produto? Bom, o produto é 12. Aí a equação do segundo grau, ela é dada por ax² menos a soma das raízes mais o produto, que é igual a 0. Então o valor de a é 1, então x², a soma é 7, então menos 7x, e o produto 12, ou seja, mais 12 igual a 0. Alternativa C. Questão 23. Um tanque para conservação de líquidos tem o formato de um bloco retangular, paralelepípedo reto retângulo, como o da figura, com 1,5 m de altura, 3 de comprimento e 2 de largura. E para que fique impermeabilizado todo o interior do tanque, inclusive o da tampa, é revestido com epóxi. Ao comprar os materiais, devemos considerar que para a preparação dessa tinta epóxi são misturados dois componentes, uma pasta própria e um catalisador. A cada galão de 3,6 litros de pasta é necessário adicionar 1 litro de catalisador, e essa mistura é suficiente para pintar aproximadamente 22 metros quadrados da superfície do tanque. Assinale a alternativa que mostra, respectivamente, o número mínimo necessário de galões de pasta e de litros de catalisador. Então aqui nós temos que calcular a área deste bloco retangular, deste paralelepípedo. Então vamos pegar aqui essa face, olha, quais são as medidas dela? 3 e 1,5, então 3 vezes 1,5, 4,5. Agora vamos calcular esta área verde. As medidas aqui são 3 e 2, 3 vezes 2, 6. E por último aqui, 2 e 1,5, então 2 vezes 1,5, que é igual a 3. Como você deve se lembrar que nós temos duas medidas de cada uma dessas, então a área total será 2 vezes a soma de todas estas. Então, olha, 3 mais 6 dá 9, 9 com 4,5 dá 13,5. Então, 2 vezes 13,5 é igual a 27 metros quadrados. Então, esta figura ela tem 27 metros quadrados de área. Então, está falando aqui que para cada galão de 3,6 litros, eu preciso adicionar 1 litro de catalisador. E essa mistura, ela serve para 22 metros quadrados da superfície. Como a área é igual a 27, então eu preciso de quantos galões? 2 galões e 2 litros de catalisador. Alternativa C. Questão 24. As três dimensões x1, x2, x3 de um paralelepípedo reto retângulo são numericamente iguais às raízes da equação algébrica x² menos 7x² mais 14x menos 8 igual a 0. Então, o volume desse paralelepípedo mede. Observem a tabela. Nós temos ali, olha, x1 vezes x2 vezes x3, que é igual a negativo d sobre a. Ali está falando sobre volume. O volume é x1 vezes x2 vezes x3. Tá? Porque está falando ali em cima, olha, as três dimensões, x1, x2, x3. E eu quero saber o volume. Então, é a multiplicação dessas dimensões. Agora, você observa aqui do lado, olha, a equação tem esse formato. Então, se você comparar essa equação com esta, então o valor de A é 1, o valor de B é negativo 7, o valor de C é 14 e o valor de D é negativo 8. Então, como x1 vezes x2 vezes x3 é igual a negativo D sobre A, nós temos que essa multiplicação é igual a negativo 8 sobre o valor de A, que é 1. Eu não preciso colocar 1 ali. E você fazendo o oposto aqui, olha, terá que este produto é igual a 8. Assim, alternativa B. Questão 25. O globo terrestre foi dividido em 24 fusos horários. Cada fuso corresponde a 15 graus, porque 24 vezes 15 é igual a 360 graus. Uma cidade A está a 45 graus oeste do meridiano de Greenwich, e a cidade B está a 75 graus oeste do mesmo meridiano. Quando na cidade A for meio-dia, na cidade B será. Então, olha, 75 graus menos 45 graus, então nós temos que a diferença entre as duas é de 30 graus. Como cada fuso corresponde a 15 graus, então 30 graus correspondem a
2 fusos. Vamos colocar aqui a rosa dos ventos, norte, sul, leste e oeste. A cidade A está a 45 graus oeste, então olha, nesse sentido, do meridiano de Greenwich. E a cidade B está a 75 oeste do mesmo meridiano, então está à esquerda de A. Como a diferença entre as duas é de 2 fusos, ou seja, de 2 horas, então nós temos que na cidade B são 2 horas a menos. Assim, na cidade B será 10 horas. Alternativa D. Questão 26. 2 irmãos observam a torre reta TU em um terreno plano, conforme esquematizado na figura. Os seus ângulos de visão medem alfa e beta, sendo tangente de alfa igual a 1/3 e a tangente de beta igual a meio. O irmão localizado no ponto P está a 30 metros mais afastado do pé da torre do que o localizado no ponto Q. Desprezando as alturas dos irmãos, pode-se concluir que a altura da torre em metros é igual a... Então vamos colocar aqui, olha, que essa medida da torre é y. E aqui nós temos o cateto oposto e o cateto adjacente. Tangente de beta é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. A tangente de beta foi informada que é igual a meio. O cateto oposto é o y e o adjacente é x. Multiplicando assim, temos que x é igual a 2y. Vamos fazer o mesmo com outro triângulo. Tangente de alfa é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. O cateto de alfa é igual a 1/3. O oposto é y e o adjacente é x mais 30. Multiplicando aqui, temos 3y igual a x mais 30. Acontece que x é igual a 2y. Então, no lugar do x, nós vamos substituir por 2y. Passando 2y para o primeiro membro, nós temos 3y menos 2y igual a 30, ou seja, y é igual a 30 metros. Então, esta é a altura da torre. Alternativa C. Questão 27. A solução da equação 2 log de x igual a log de 4 mais log de 16 é... Então, nós temos que lembrar algumas propriedades. O log de A vezes C na base B é igual ao log de A na base B mais o log de C na base B. Ou seja, aí nós temos a propriedade do logaritmo do produto. Temos também que saber a propriedade do logaritmo da potência. Olha, log de A elevado a n na base B é igual a n vezes log de A na base B. Lembrando ainda que B é a base, deve ser um número maior que 0 e diferente de 1. O A tem que ser maior que 0 e o C maior que 0. Então aqui nós vamos aplicar essas propriedades. Assim teremos log de x ao quadrado, porque este 2 ele volta aqui, olha, né, como expoente. E aqui, olha, onde eu tenho adição, eu vou juntar os 2 logs com uma multiplicação. Assim, log de x ao quadrado é igual a log de 64. Agora eu tenho uma igualdade de logaritmos. Então, x ao quadrado é igual a 64. Qual é o número que elevado ao quadrado é igual a 64? 8. Então, x é igual a 8. Alternativa B. Questão 28. O atual campeão olímpico de arco e flecha possui uma marca impressionante. A probabilidade de acerto em alvos que dele distam 300 metros é igual a 4/5. Qual a probabilidade de, em 2 disparos consecutivos, o arqueiro errar os 2? Vejam, se a probabilidade de acerto é de 4/5, a probabilidade de erro é 1/5. Como ele vai fazer 2 disparos, então nós temos 1/5 vezes 1/5, que é igual a 1/25. Alternativa B. É isso aí, galera. Conto com vocês.
Deixe o seu like aí, inscreva-se no meu canal para ficar por dentro das novidades. Até mais!